Olá pessoal, aqui é o Leonardo e esse é o nosso vídeo de hoje, no qual eu estou falando a respeito de intuição. Antes de começar esse vídeo, eu peço a você que me acompanhe que se inscreva no canal, deixe o like e também não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição. Bom, sem mais, então vamos lá. Intuição. Intuição é uma coisa complicada de se falar a respeito, pois é algo tão... é invisível por natureza, né? É algo que afeta todos de forma no qual nós não conseguimos expressar bem, né? Pois é aquela voz que sussurra e vem para todos, né? A questão real é enquanto você se permite ouvir, se deixar levar por isso. E esse se deixar levar no sentido positivo da coisa, pois quando você segue essa voz que vem de dentro, né? As coisas costumam fluir, elas costumam dar certo, na maior parte do tempo, é claro. Mas quando essa intuição é genuína, não apenas um mero devaneio, né? Tem que ter essa diferenciação. Mas como se faz essa diferenciação, né? Essa é a grande pergunta quando se fala de intuição, pois a intuição, se a gente for pensar, por exemplo, em Kant, a gente falaria que é aquela coisa que é fora do espaço e do tempo, né? Sendo essa coisa que precede a experiência humana de uma certa forma, vamos colocar assim. Enquanto, se você for para a psicologia, meio que uma memória genética que nós temos e que está sempre presente, se expressando. E, claro, outras linhas de pensamento, talvez o inconsciente sendo expresso, né? Tudo aquilo que você se alimenta às vezes sem perceber, isso seria a sua intuição, o conhecimento que você absorve sem perceber, ou que às vezes você possui de forma inerente, nem sequer realiza que o possui. Então, essa coisa que é um bocado complicada de se... não complicada, é estranho de se falar a respeito, dado que pode ser quase todas as coisas ao mesmo tempo, se a gente for pensar a respeito. É realmente o invisível se expressando e tentando às vezes nos ajudar, dependendo de como você enxerga isso. Mas qual o poder disso, né? É exatamente isso, quando você segue essa voz, esse sussurro, existe essa tendência que as coisas realmente se alinham, caem em posição de forma natural. É realmente aquele caminho no qual não se há erro, no qual realmente é o caminho mais fácil de se trilhar. Esse é o caminho intuitivo, esse é o caminho natural, sem esforço, colocaria também, né? Ou esse é o caminho genuinamente intuitivo, pois você o segue seguindo a si mesmo, você o segue ouvindo a si mesmo, mas para isso é necessário um processo, é necessário uma disciplina em aprender a se ouvir, é necessário primeiro uma disciplina em aprender a diferenciar, a ter uma real diferenciação do que é ruído e o que é uma expressão genuína de ser individual sua, ou seja, você precisa se conhecer o bastante para saber o que é de fato genuinamente sua intuição e não uma mera devaneio, realmente um ruído, uma influência negativa até mesmo que está ali presente tentando te empurrar por buraco, talvez te realmente desviar, tirar seu verdadeiro norte, que deveria ser o caminho a ser trilhado. Ou seja, é algo para se contemplar. E finalmente, compreendendo como minimamente funciona, buscar seguir, né? Pois uma vez que você realmente consegue seguir a sua voz interior, a sua intuição genuína, a tendência é que sucessos sejam repetidos, que as coisas realmente caiam em posição de forma natural, que as coisas realmente se alinhem de modo que tudo dê certo, tudo flua em uma direção que tende ao bem, vamos colocar assim, pois essa que é a beleza de uma intuição genuína, né? Que ela por ser essa coisa maior que vem de dentro, pelo menos na minha percepção, ela sempre acaba tendendo a um bem maior que muitas vezes nós não somos capazes de conceber ou de visualizar ou de inferir diretamente, mas que está sempre presente ali a opção que realmente traz o maior benefício, mas não às vezes no momento presente, mas sim no longo termo. E essa que é a coisa, né? Como se fosse uma inteligência suprema que nos guia de certa forma, e que ao ser ouvida abre caminhos que normalmente não estariam ali, né? E fica complicado, pois de fato se você pega a bibliografia de pessoas que realmente mudaram o curso da história humana, você vê que essa é sempre uma constante em suas vidas, né? Esse hábito de se tornar intuitivo e que a genuína maestria está realmente no ato, no agir de forma intuitiva, está realmente no ser intuitivo o tempo todo, que é o modo no qual tudo simplesmente flui, vem de forma cada vez maior, melhor, mais refinada. E assim se tem uma expressão genuína de ser, colocaria, né? Que esse é o caminho final de alguém que
vai, né? À medida que você se refina, você fica cada vez mais intuitivo, pois você está mais alinhado consigo mesmo. E para ser intuitivo genuinamente, na expressão real da coisa, é necessário que primeiro você tenha esse refinamento pessoal, esse desenvolvimento genuíno seu, esse olhar para dentro e finalmente escavar, né? E escavando trazer meio que a luz à tona. E essa luz, à medida que é seguida, que a intuição brilha mais e mais, até que um dia, inevitavelmente, você se torna alguém diferente no processo. Você realmente, vamos colocar assim, se ilumina, entre aspas, no sentido mais geral da coisa. Então, é realmente um processo curioso. E de fato, não tem erro, né? Não há eu em seguir essa voz interior. Não tem como se perder fazendo, não tem como se distanciar de um bem maior, seja de qual for como você acredite. Se você segue essa máxima, né? Se você segue essa voz que está ali o tempo todo querendo te ajudar, querendo te guiar, mas no entanto, para se fazer ouvida é necessário primeiro esse ato, essa meio que expressão de vontade, uma tendência à melhoria, à autocrítica também, né? Pois você não vai conseguir ser um indivíduo genuinamente intuitivo, genuinamente que consegue fazer sem esforço as coisas, se você mente para você mesmo, se você realmente está preso em coisas que não são exatamente benéficas, que não são positivas, né? Então, primeiro, necessário vencer esse obstáculo para que finalmente isso venha a ser o próximo passo natural e gradativamente isso leve a algo inevitavelmente que é maior por natureza. Então, novamente, essa é uma reflexão um bocado abstrata, né? Pois fica abstrato falar sobre isso. Pois o exemplo clássico é, à medida que você se desenvolve, por exemplo, à medida que você estuda matemática, a tendência é que você faça aquilo cada vez de forma mais fácil. Tudo vem de forma mais fácil, até que um dia aquela forma de pensar se encaixou em você de modo que você o faz sem esforço. E esse é o ato intuitivo genuíno, né? Aquele meio que fruto de uma maestria pessoal. Mas isso no sentido de maestria e desenvolvimento de habilidades. Agora, a intuição como uma forma de ser e de agir, você ser intuitivo, se remete a você não ter apego a nenhuma forma, um modo de pensar, de forma que aquilo te leva ao caminho sem esforço, pois é uma espécie de maestria também, se a gente for pensar, né? Mas no que se remete a comportamento, a você não ter o apego em agir de determinada forma ou não se prender a determinada forma de ver as coisas para que você finalmente possa simplesmente fluir. E seja como isso for, você simplesmente guia o barco, você atravessa o caminho, seja isso qual for. Então é finalmente sobre isso, né? Novamente, fica muito abstrato, mas é uma reflexão interessante de ser feita e ainda mais a tentativa de executar, né? Porque a execução disso vai levar a um refinamento pessoal. É claro que a leitura, o estudo disso ajuda tremendamente. Uma recomendação de leitura que eu faria para entender isso um pouco melhor seria, por exemplo, aquele livro Sem Esforço, que é interessante pra caramba, mas para falar especificamente de intuição, talvez estudar lógica como um todo é necessário. É necessário fazer esse aprofundamento. Mas mais que isso, leitura de todas as formas, pois se você quer realmente ter esse senso intuitivo sobre a realidade, conhecimento se faz necessário, pois a intuição acaba sendo esse conhecimento acumulado invisível que se manifesta sem se perceber, ou seja, meio que é necessário alimentar essa máquina que é a nossa mente, né? Para que ela possa trabalhar dessa forma, para que ela possa, que você, sem perceber, ela pegue esses elementos que você já cultivou dentro de você e simplesmente coloque-os em uso. Talvez isso leve um tempo, no entanto, isso leva um bocado de esforço, mas que traz frutos, e esses frutos são atemporais, eu colocaria, né? Que é o esforço de cultivar a si mesmo nunca é desperdiçado, ele sempre rende frutos, e esses frutos são de natureza sempre exponencial, eles nunca deixam de lhe dar retorno, é um dividendo infinito, é muito melhor que qualquer investimento financeiro imaginável, porque vai te render pro resto da vida, ou seja, vale a pena sempre fazê-lo. Então essa é a reflexão que eu deixo, e novamente, ser intuitivo é uma coisa que lá no fundo também se remete a você também encontrar como você mesmo deve fazê-lo, pois é muito individual para cada um. No entanto, existem formas de se abordar isso, como eu acabei de descrever, que você pode, naturalmente, através da pesquisa e estudo, através também do desapego, mas também, novamente, através de uma maestria tão grande de uma determinada coisa, ou determinado assunto, que aquilo faz com que você faça tudo absolutamente sem esforço algum. Então, são muitos caminhos para chegar no mesmo destino, mas é aquilo, todas as águas levam inevitavelmente para o mar, né?
tudo sempre deságua no mesmo mar, pois esse é o objetivo final. Então, acaba sendo isso. Esse é o vídeo que eu deixo com vocês. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like também. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!